influenza ou gripe, né, aquela doença que a gente está acostumada a ver durante os períodos de outono, de inverno, mas que aqui em São Paulo andou bombando agora, setembro, outubro, tivemos muitos casos. Então o que acontece? Resolvi trazer para vocês aqui um vídeo falando, né, sobre influenza A, tá? Que é uma influenza bem comum e é que tem causado o maior estrago nesse ano. Bom, gente, vamos lá começando explicando o que é, afinal, a influenza A, né? Tem muita gente aí dando Google, pesquisando sobre influenza, querendo saber, porque o número de casos aumentou muito nos últimos tempos, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Não tenho informação, acho que Recife também foi uma cidade que teve um aumento muito significativo. Então vamos lá, a influenza A é uma gripe, né, tá? Na verdade, ou seja, ela é uma infecção aguda do sistema respiratório que é provocado por um vírus. Além disso, a influenza é uma doença sazonal, ou seja, ocorre justamente mais nos meses de junho a setembro, coincidindo com o outono e inverno, e a queda das temperaturas. Isso nos estados, né, onde a gente não tenha sempre calor, onde tem essa variação. Então, o normal seria aí em setembro a gente já está tendo uma queda no número de casos, mas tivemos o contrário neste ano, né? Quais seriam outros tipos de influenza e gripe, além da A? Então, existem, na verdade, 4 tipos de vírus da gripe. É o A, o B, o C e o D. Os 2 primeiros, o A e o B, são os mais propícios a provocar as epidemias, né, que a gente vê acontecendo anualmente. E quanto o C, ele costuma provocar alguns casos mais leves, né, e o D não é conhecido por infectar nenhum humano. Então a gente tem que sempre focar mais na A e na B, e como ultimamente o que a gente tem falado é da A, o vídeo de hoje é sobre a A. Quais são os subtipos da influenza A? Bom, embora existam mais de 130 combinações de subtipos da influenza A, as seguintes são as que mais comumente costumam circular. Então é a H1N1, que é acho que a mais famosa, né? E que ela foi responsável por uma pandemia de gripe suína lá em 2009, né? Então foi uma situação bem complexa, já faz bastante tempo, mas todo mundo lembra do H1N1. A H3N2, que foi responsável por um surto fora de época no final de 2021 e início de 2022. Então eu fui uma das pessoas agraciadas, eu peguei a H3N2 em dezembro do ano passado e fiquei bastante mal. E o outro tipo bastante conhecido é o H5N1, que é a gripe aviária, né, como a gente conhece, que é mais difícil de ser transmitido entre humanos. Então aqui, pra gente, H1N1 é normalmente a mais comum, ou a H3N2, né, que teve um surto aí no final do ano passado e início desse ano. E quais são os principais sintomas da influenza A? Normalmente, né, ao entrar em contato com o vírus, a pessoa começa a manifestar os sintomas entre o primeiro e o 4º dia da infecção. Então, ela razoavelmente rápido, né, começam a aparecer os primeiros sintomas. E os primeiros sintomas são os seguintes. Então, é febre, calafrio, tosse, dor de garganta, nariz escorrendo entupido, dor muscular ou corporal, dor de cabeça, fadiga, né, que é um cansaço extremo, vômito e diarreia, mais comum no público infantil. Então, no início do ano, né, o meu filho, eu tive influenza em dezembro, fiquei totalmente isolada da minha família, não tive contato com eles, não passei. Entretanto, em janeiro, meu filho pegou, não sabemos exatamente como, de quem, pegou a influenza e ele apresentou exatamente esses sintomas. Então, além daqueles sintomas normais, né, da gripe, febre, dor no corpo, aumento da temperatura, ele teve também episódios de diarreia. Então, em criança, principalmente, aparece bastante, né, a questão da diarreia vinculada à influenza. Qual seria o tempo de recuperação? Geralmente, a recuperação, ela leva menos de 2 semanas, tá? Mas algumas pessoas podem apresentar complicações, como, por exemplo, evoluir para uma pneumonia, que é uma infecção, né, que acomete os pulmões. Tem, né, um vídeo aqui no qual eu falo sobre pneumonia, tem um vídeo aqui no canal, então vale a pena vocês assistirem. Como é que acontece a transmissão, né? Para que saber sobre transmissão? Pra gente evitar pegar, ajudar as crianças, né, a evitar que peguem e também pra gente evitar passar. Então, ao espirrar, tossir,
falar, uma pessoa infectada pode transmitir o vírus diretamente ou indiretamente, né? Se a pessoa levar as mãos contaminadas à boca, nariz ou olhos e após entrar em contato com superfícies contaminadas. Então, basicamente a pessoa tossiu na sua frente, voou uma gotícula, né, de saliva, ou espirrou, voou uma gotícula e acabou tendo contato com a sua boca, com o seu nariz, com o seu olho, você vai acabar pegando. Ou então aquele contato da pessoa passou a mão no nariz, tá contaminada, passou, colocou na mão, vem outra pessoa, coloca. Por isso, né, que também se transmite tanto a questão da gripe em transporte público, porque é um ponto onde tá todo mundo muito próximo, onde as pessoas colocam a mão na boca, colocam a mão nos lugares, vem outra pessoa, coloca a mão também e acaba acontecendo essa transmissão. E escolas também, né, é óbvio, onde as crianças estão sempre muito próximas, estão sempre pegando nos mesmos objetos, então acontece a transmissão mais fácil. Como evitar o contágio? Bom, para evitar o contágio é importante o seguinte, lavar as mãos com frequência. Por quê? Porque justamente é quando a mão está infectada, você leva a boca ao nariz, é que você acaba se infectando. Então, lave as mãos. Utilize máscaras, né? Justamente para você que está infectado não passar e para também se você por acaso colocar a mão num lugar infectado, quando leva a boca, não vai passar, porque tem uma máscara protegendo. Priorizar os ambientes com circulação de ar, né? Cuidar do sistema imunológico e, claro, se vacinar, né? Existe todos os anos a vacina da gripe para ser tomada, ela está disponível no SUS, para outros públicos que o SUS não atende, ela está disponível na rede privada, então vale a pena se vacinar para evitar complicações, tá? Quando procurar um médico? Tá, busque atendimento médico se os sintomas persistirem ou se houver uma piora no quadro. E sinais que você tem que ficar de alerta. Uma febre persistente que não baixa, não passa. Criança começou a ter falta de ar, né? Apatia, então tá cansada, tá acabada, tá jogada. Sinais de desidratação e queda do estado geral. Foi exatamente assim que a gente identificou influenza no CAE no início do ano. Por quê? Nós estávamos em casa todos com Covid, o CAE começou a apresentar sintomas de Covid e nós falamos, bom, nós estamos com Covid positivo, Caetano está com sintomas, com certeza ele também está com Covid. Seguimos tratando ele em casa até que o quadro dele piorou muito, nós estávamos todos bem e ele estava acabado, abatido, não comia, só queria ficar deitado, com febre alta, persistente, nós falamos, opa, será que o Covid dele tá piorando? Ou a gente, né, tava na dúvida o que é. Levamos até o hospital e lá ele fez o exame, fez o teste e ele estava com o quê? Ele estava sim com Covid, mas ele estava também com influenza. Além disso, tá, gente, é muito importante que gestantes, idosos, imunossuprimidos e menores de 2 anos devem procurar um atendimento médico para avaliação e orientação bem antes do quadro ficar mais severo. Então, esses públicos que eu citei agora, se foi identificado, né, que está com influenza ou que está com sintomas fortes de uma gripe, né, não necessariamente você foi lá e já diagnosticou por um exame que é influenza A, enfim, está com sintomas de gripe, é importante que procure o atendimento médico, né, para tratamento o quanto antes. Então, esses públicos menores de 2 anos de idade, grávidas, imunossuprimidos, idosos, por quê? Porque o estrago para esse público da gripe, da influenza A ou de qualquer outro subtipo aí de influenza, ele é muito maior. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, tô deixando um outro vídeo maravilhoso aqui para vocês, falando de remédios caseiros para gripe e resfriados, ajuda, tá? Lembrando que nunca, né, nada substitui o contato com o médico, então tá complicada a situação aí, entre em contato com o médico. Espero que tenham gostado do vídeo, um beijo, até a próxima.